Então, vamos lá. Essa questão das vozes da cabeça, né? Que nós ouvimos. Ela tem ligação com fatores como a própria mediunidade. Mas isso é uma explicação muito vaga e muito lógica, né? Mas a questão é o que que acontece? Quando nós escolhemos uma cor, certo? A gente escolhe uma cor. A primeira cor que a gente escolhe é essa voz da cabeça que escolhe. A segunda somos nós. Entendeu? Então a consciência, ela age inerente ao corpo. Então, essas vozes que ouvimos, a primeira explicação é essa. A segunda pode ser, a depender do nível de diálogo, um obsessor ou um mentor ou algum espírito. Mas a mais próxima da, da, da resposta sobre isso é a consciência. E muitas vezes a nossa consciência, que está no nosso corpo, por não estar sendo tratada das suas questões, ela é o primeiro quadro obsessor que nós temos. Ela que induz a nossa percepção de vida, ela que induz os relacionamentos como um todo, ela que influencia eh, o caminhar da sua vida. Então, o livre-arbítrio, ele tem um limite muito tênue entre essas escolhas. Então, é complexo o fator de entendimento e grau do livre-arbítrio. E essa consciência, ela por estar cheia de arquivos, informações de vidas passadas dentro dela, e essas informações elas serem é, pessoas vivendo em linhas de tempo distintas, tanto na realidade física como na realidade astral, porque se ela está presa, por um exemplo, num loop temporal, ela vai estar vivenciando as experiências do passado dentro da sua cabeça, dentro da sua consciência. Então isso dificulta muito o nosso processo ligado ao livre-arbítrio que nós acreditamos ter, que não é o fato de você, até o fato de você escolher um sapato, escolher uma roupa, a primeira opção sempre vem dessa do eu, né, aqui dentro. Então é preciso fazer um acoplamento das informações, que é você tratar todos esses arquivos para que você de fato comece a ter um alinhamento entre seu corpo e sua alma e seu espírito, para que você vivencie de fato a, a sua existência. Então essa é a grande dificuldade que a humanidade tem de escolher e ter voz perante a sua própria vida. Então, infelizmente, a gente está à mercê de informações que a nossa consciência produz, e não estou querendo dizer que ela sempre traz prejuízo, mas ela tem um poder de influência muito grande dentro da nossa percepção cognitiva, e isso que causa grandes problemas. Então, assim, às vezes você pode ter arquivos de diferentes níveis, certo? Vivenciando e não quero dizer manipulando, eu quero dizer influenciando, né? Que é melhor assim do que manipular, porque fica mais pesado assim, né? As nossas escolhas. Então, essa voz que você ouve, teve uma outra menina também que ela comentou a mesma coisa, porém não deu para me responder assim por vídeo. Então essa voz nada mais é do que a consciência que dá energia para o seu corpo, certo? Então todo ser humano ouve. E é aquela coisa, né? Às vezes você vai por um caminho, aí tipo a consciência vai lá e fala vá por outro, e pode dar uma situação boa como pode dar uma situação ruim. Às vezes também acontece de você, vamos supor, você
enxergar minutos à frente. Às vezes você vai consertar alguma coisa e falar, pô, já sabia disso. É como se você já tivesse vivido. Porque a percepção de tempo, para entrar no contexto das vidas passadas, a concepção de tempo só é pra gente aqui de forma física. Então, assim, para nós a gente está vivendo uma linha de tempo que são as horas, os meses, os dias, os anos, as estações do ano. Mas para visão, eu vou falar espiritual, mas não sei se tem outra palavra para se encaixar. Mas a visão de tempo, espiritualmente falando, ela é totalmente múltipla, certo? A gente pode ter uma noção de tempo quando a gente lembra do passado, por exemplo, ou quando a gente tem um déjà vu, né? Ou quando a gente conhece uma pessoa e tem aquela sensação de já ter conhecido, já ter visto ela. Então essa é a maneira, é um deslumbre que a gente tem de que o tempo ele não é linear, porque realmente é complicado. Então você tem dentro da sua consciência várias, vou tratar assim, várias pessoas, certo? Que é o aglomerado, que é o seu ego hoje. Então ela se comunica com você durante todo o processo, desde quando você entende que é uma consciência que existe e que você é você. E antes disso, não. Ela começa a se projetar quando você tem 4 anos e meio, 5 anos de idade. Então, essa voz na cabeça que muitas pessoas ouvem é a consciência. É bom quando você ouve pelo menos uma voz só. Porém, nem sempre é a mesma pessoa, não é a mesma informação da vida passada que fala com você hoje e amanhã vai ser a mesma. Às vezes são outras. De repente, daqui a 2 meses é outra coisa que você ouve e você fala: por que que eu escolhi isso? Por que que eu fiz aquilo? E, por exemplo, na esquizofrenia é o excesso de arquivos ativos e chega a tal ponto, por exemplo, que é um exemplo, que a pessoa se perde e ela não entende que ela está no agora. Tanto que geralmente as pessoas esquizofrênicas elas são muito mais lúcidas nos seus ataques esquizofrênicos do que quando elas estão aqui. Geralmente eu vi muitos casos assim de que quando a pessoa está aqui, ela fica muito mais perdida. E quando ela está vivenciando a influência da esquizofrenia, a influência esquizofrênica, ela parece até, embora fale sem sentido algum, você vê que ela está mais ativa, porque ali você vê que é uma personalidade de uma situação anterior, né, influenciando diretamente o corpo físico. E o normal não é isso acontecer. O normal é ter essa ideia de que a gente escolhe, certo? E dá aquela ideia de que você está aqui. E na esquizofrenia, por exemplo, isso não acontece. Então, nada mais é do que a sua mediunidade que está ali. Por isso que Ramatiz explica que todo ser humano nasce com essa habilidade inata que se chama mediunidade. Então não é um fator excepcional ou diferente para ninguém, porque todo mundo escuta essa vozinha na cabeça, que nada mais é que sua consciência se comunicando com você. Isso já é mediunidade.